Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, hein? Podcast Fabricando Ideias. E hoje eu estou aqui com o Baroni. Beleza, Baroni? Tamo junto, Samuel. Ótimo, e você? Tudo bem. Baroni, conta um pouquinho. Você é daqui de Rio Preto, de onde você é? Sou nascido e criado no Barretão. No Barretão. Ixi, eu sou do Pé Vermelho. Olha só, já foi muito lá naquele lá então? Já fui na adolescência, agora não mais. Eu já tive lá, já é bom, cara. É bom, eu imagino o que você fez de bagunça lá. Não, foi muito não, pessoal. Foi um pouquinho. Baroni, conta um pouquinho pra mim. O que você faz da vida? Como é que é aí o teu dia a dia? Profissionalmente falando. Profissionalmente falando? Bom, hoje, né, eu trabalho com casais, eu sou mentor de casais. Uhum. Esse projeto começou, não era minha profissão inicial, eu me formei em administração de empresa, minha primeira formação. Fui bancário 11 anos, vivi no mercado financeiro e um dia eu decidi montar meu negócio, saí do banco e eu perdi tudo nesse negócio. Fiz um investimento alto, perdi casa, carro com busca e apreensão e isso se instaurou uma crise no meu casamento. E nessa crise do casamento, tudo que eu pensava era impedir o divórcio, eu quero me separar, culpava minha esposa pelo meu fracasso, culpava ela, por que você não abriu o meu olho? Olha aí, a gente com 2 crianças, já tinha 2 filhas, na época eram bebês assim, quase que recém-nascidas, e aí eu comecei a culpar, e ela teve muita sabedoria, e com o passar do tempo, eu costumo dizer que a Day, a minha esposa, ela me reconquistou sem usar palavras. E aí eu vi ali Provérbios 14:1 que diz que a mulher sábia é dificular. E ela me resgatou daquele buraco fundo e escuro que eu estava e que eu projetava sobre ela. A partir daí, quando eu fui começar a trabalhar, me recolocar no mercado de trabalho, eu tive uma oportunidade que para mim foi fundamental, que foi o Senac. Fui dar aula e lá eu comecei com um pouco que eu sabia, eu comecei a transferir para jovens, né, às vezes em condições desfavoráveis, que estavam tentando procurar ali o primeiro emprego, e muitas situações também, drogas, bebidas, problemas familiares na casa. E eu comecei a ajudar esses jovens, os pais desses jovens começaram a ir no Senac para falar o que você está fazendo com o meu filho, porque ele não quer mais droga, antes ele era viciado. E aí começou que os pais começaram a me procurar para ter ajuda também. E eu falei, puxa vida, talvez eu tenha uma habilidade. Sim. E eu fui me especializar em comportamento humano, aí sou especialista em psicologia positiva, psicanálise, terapia cognitiva comportamental, neuropsicologia. Entendi. E hoje eu tenho 27 especializações em comportamento humano e faço isso hoje para a família, porque eu entendo que a família é o esteio, é o centro, é o alicerce mais importante que o ser humano pode ter. Eu também acho muito interessante isso aí. E então, você qualifica a tua esposa como a tua mentora de tudo isso. Ela que começou a te puxar para esse lado. Eu falo isso para a Day, falo para os nossos alunos, eu falo assim, se nós nos tornamos um, se eu e a Day somos um, ela é a melhor parte de nós. Olha que interessante. Engrandecedor isso. E você falou que você montou uma empresa e passou por muita dificuldade nessa época, conseguiu sair dali, aí foi para esse lado. E como que é hoje? Como que é a tua visão hoje de ajudar as pessoas? O que você busca para ajudar? Você tem um embasamento mais na fé? Eu vi você falando do provérbio. Ou é um geralzão? O que você me fala sobre isso? Olha, depois de estudar muito ciência, porque eu entendo o seguinte, que existem questões que são espirituais, mas existem questões que são humanas, até falando da própria Bíblia. Um erro que eu vejo entre principalmente cristãos, que é a minha linha que eu sigo é a Bíblia, é às vezes esperar que Deus faça por ela o que ela tem que fazer. E não acontece, porque muitos milagres, quando a gente vê, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela teve que agir, ela foi até Jesus, né? Então ela caminhou. E as pessoas, quando elas não sabem o que fazer, elas falam assim, só por Deus. Vou colocar na mão de Deus, porque Deus vai fazer. E às vezes Deus não vai fazer, não porque Ele não pode, mas porque cabe a nós. Seria injusto Ele ajudar uns e não ajudar outros. E principalmente quando nós podemos fazer. Então, a maneira como a gente ajuda é sempre baseado na ciência, mas quanto mais eu estudo a ciência, quanto mais eu entendo a Bíblia, mais eu vejo que a ciência só comprova o que a Bíblia já falava. Agora, hoje, ela usa experimentos, né? Muitas pesquisas, mas é muito interessante. O que a Bíblia fala, a ciência comprova. Uma coisa que eu ia te perguntar agora. Qual que foi
pior caso que você pegou ou ainda está em andamento? Como é que é? Aí, lógico, não sem colocar nome nas pessoas. Sim, pode, né? claro, claro. Ó, caso desafiador, todo caso tem seus desafios, né? Uhum. Mas teve um caso que nós temos alunos em mais de 40 países, que era uma mulher da França. O marido dela teve envolvimento extraconjugal e se apaixonou por um travesti. E eu falei, esse caso não vai ter mais jeito, porque ele estava muito apaixonado. E ela entendeu, porque existem técnicas, princípios, né, que fundamentam o relacionamento. Ela se curou, e é aí que a grande questão, é o que vira o jogo em qualquer restauração de casamento, é a pessoa ter consciência de quem ela é, o valor dela, os limites e o que ela está disposta a aceitar. Uhum. E como todo ser humano, a gente nunca dá muito valor ao que a gente tem. Você pode ver que a gente é insaciável. Quando a gente anda a pé, a gente fala o dia que tiver uma bicicleta. Aí o dia que tem a bicicleta, o dia que tiver a moto, o dia que tiver a moto é o carro. E assim é insaciável. E relacionamento é assim. Fala, não, aquela é a mulher da minha vida, ou aquele é o homem da minha vida. Conquista, casa, fala, não é tão bom. Melhora o outro. E aí esse cara teve essa relação, ele pensou em... abandonou a família, e essa mulher se posicionou, ela fez o passo a passo, e esse cara se converteu, voltou para a família, e hoje eles ajudam casais. Olha só que Foi legal. o mais desafiador e também um dos mais impactantes que eu vi, porque aquele casamento que estava destruído foi restaurado e hoje ajuda outros casais. Ele ajuda um terceiro. Então você faz discípulos também aí. É a missão, né? Legal. É a missão. Legal. Eu falo que a gente se torna uma família de raizeiros, porque chama Escola Casamento Raiz. Então a gente fala, nós somos todos raizeiros. Todo mundo tem que semear. E você, assim, olhando de fora ali, o que eu estou olhando agora, tá? Você acha mais difícil voltar um relacionamento que já acabou ou tentar continuar um relacionamento que ainda está em andamento, mas está falido? Olha, eu falo que primeiro não existe caso impossível e irreversível. Todo caso é possível de restauração. Tem casos, para você entender, que é mais fácil restaurar os dois estando juntos, e tem casos em que é melhor dar um basta e se separar para que os dois se curem. Quando eles estão muito fora de sintonia, quando eles não são capazes de encontrar o erro que está em si, porque existe um princípio bíblico que é científico, que é a autorresponsabilidade. Jesus disse, antes de tirar a trave, o cisco do olho do irmão, tira a trave que está no seu. Então o problema que está em nós sempre é muito maior do que o que está no outro, por mais que o do outro pareça pior. E aí quando um fica só acusando o outro, pessoas feridas ferem. É preciso então que elas se distanciam, porque a vida vai continuar ruim. A tendência do ser humano é terceirizar, é projetar sobre o outro os seus fracassos. Então se eu não tive sucesso é porque você não me ajudou, é porque no momento certo você não falou alguma coisa, como eu fiz com a Dai. E quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de aprender e mudar a rota. E quando o casal entende que eu só consigo dar aquilo que eu tenho, então primeiro eu preciso me curar, aí quando eles se curam, pessoas curadas também curam. Pessoas feridas ferem, mas curadas curam. Outra coisa que eu queria saber um pouquinho da tua vida, mais pessoal agora. Bora. O que é o Baroni ali do final de semana? Leva a mulher para jantar, leva para viajar? Como que funciona isso aí? Porque também, assim, isso faz parte do relacionamento e eu acho que você também... O teu modelo de viver talvez inspire outras pessoas também, né? Olha, se tem uma coisa que eu amo é estar com a minha família, a Dai e as meninas. A gente é muito apegado um ao outro. Então eu tenho o costume muito de brincar com as meninas. Então eu compro jogos de tabuleiro pra gente brincar, sabe? Aquilo que era da nossa infância. Porque no atual momento que a gente vive aí na humanidade, as pessoas extremamente extremistas para tudo, intolerantes a tudo e a todos, eu ensino a elas o amor, o respeitar. Então a gente passa muito nós somos muito caseiros, então a gente gosta de assistir série, filme, jogos, a gente fica e também sai para jantar, gosta muito de pedir, né? Mais pedir ainda. Mas é muito normal. E igual agora, a gente viaja todo mundo junto, sabe? Se há trabalho e dá para as meninas virem, então a gente traz. Porque eu quero ensinar para elas o que é a verdadeira vida. Porque um erro que eu vejo hoje na educação de filhos é pais que tentam proteger seus filhos do mundo e não a lidar com esse mundo. A gente não vai conseguir proteger os filhos de todo o mal. Tá aí. Então a gente pode mostrar o caminho. E mesmo porque se você for tentar proteger de tudo, você não vai deixar ele evoluir, né? Exato. Você tem que deixar ele passar por aquela tribulação. Você passou por tribulação, então se você conseguiu passar, ele consegue também. É lógico, tem que dar um norte, né? Eu vou além.
Me fala alguém que você conhece que é uma pessoa de muito sucesso, madura e que seja admirável para alguém que não passou por uma história difícil. Não existe. Não existe. A história difícil é o que amadurece o ser humano. Então, um papel, olha que interessante, um dos papéis dos pais é frustrar os filhos. É ensinar eles através dos erros. Entendi. Outra pergunta que eu tenho aí, você falou que tem meninas. Quantas são? 2. Qual que é o nome? Cecília Marília. A Cecília e a Marília. 13 e 11 anos. 13 e 11. E na época que você passou por aquela dificuldade, que estava no banco, que saiu, montou a tua empresa, o que era a tua empresa que você tinha montado? Eu tinha uma empresa de investimentos, né? Investimentos. Isso. Entendi. E aí ela deu tudo errado, eu perdi tudo, mas tudo mesmo. Todo o dinheiro que eu tinha, mais a casa em dívida, e fiquei 2 anos vivendo de doação de cesta básica de amigos e parentes. Não tinha dinheiro nem para comprar remédio para as meninas. Cara, é incrível, né? Às vezes a gente vê o Barone e o nome forte, né? E todo mundo te conhece e não sabe a luta que passou, né? Todo mundo tem muita aprovação, muita aprovação. Todo mundo tem E eu acho que a história. construção de uma pessoa grande é realmente a luta. Tem gente que fica pedindo, pelo amor de Deus, para sair daquela luta, mas aquela luta que talvez vai te engrandecer. Né? Exato. O que hoje me dá autoridade e segurança para falar sobre restauração de casamento é porque geralmente as coisas que as pessoas contam, eu falo, eu sei, eu vivi. Entendi. Isso dá muito mais poder, né? Por exemplo, eu consigo ajudar alguém através das ciências comportamentais se ela tiver problema com álcool, drogas. Mas alguém que viveu isso, se libertou, ela tem muito mais autoridade do que eu com todo o conhecimento técnico que eu tenho. Entendi, legal. E esse sobrenome, Barone, da onde que vem? É italiano. É italiano? Segundo italiano aqui hoje do dia. Olha só. Então, e é Barone, é interessante que as pessoas me conhecem como Barone por conta do tiro de guerra. Porque quando eu fiz tiro de guerra, tinha um outro Gabriel, só que o sobrenome dele era mais difícil de pronunciar. Aí o sargento falou, pra ficar fácil, então você vai ser o Barone, e depois disso... Pegou. Colou. Mas é bom, né? Que é um nome forte, né? Pois é, acabou que fica uma marca registrada. Fica uma marca registrada. E a tua linha de captação e de ajuda é pela mídia social, é pelo Instagram? Como que funciona isso aí? A tua dinâmica para chegar? Ou você tem um escritório próprio? Como que funciona tudo isso? Hoje nós somos em mais de 100 profissionais. Só de psicólogos, terapeutas e psicanalistas nós somos mais de 40. Então são vários canais que a gente usa, mas a principal é a rede social, né? Hoje ela alcança lugares, a gente só pôde estar em mais de 40 países por conta das redes sociais. A gente usa muito as redes sociais, a gente entrega muito conteúdo gratuito, por exemplo, no YouTube, Instagram, né, que são os 2 canais que a gente mais usa atualmente. E através dali as pessoas conhecem o nosso trabalho e acabam buscando saber um pouco mais, se interessa e participa da nossa escola, que é 1 ano, né? As pessoas ficam com a gente 1 ano, não é algo rápido. A gente vai ensinar ali desde o início o que é casamento, até o processo da restauração pessoal, das questões emocionais, cognitivas e espirituais, até o processo e estratégia para restaurar o casamento. Não é fórmula mágica. Não é fórmula mágica, né? Não existe. É um passinho de cada vez ali também, né? Exato. É interessante. O YouTube, eu vejo que, assim, hoje, se você quer ser qualquer coisa, tem o manualzinho de instrução ali no YouTube, né? E tem profissionais que talvez levam para uma direção que não dá muito certo. E essa escola que você tem os seus profissionais, né? Ela é tua. Ela Sim. é tua, tá. Entendi. Sim, a escola é nossa. Entendi. Que legal. Psicólogos, Terapeutas, psicanalistas, equipe de suporte. É muito bem estruturada, porque o aluno que chega, ele chega ferido, né? E a gente precisa cuidar desses alunos. Eu falo que a nossa plataforma é como se fosse um Netflix do casamento. Assim como você, quando contrata o streaming da Netflix, você escolhe o filme que você quer, aquilo que faz mais sentido para você. Nós temos lá uma plataforma que existe um módulo que é só de conhecimento estruturado, que é o que a gente chama Comece por Aqui, que a pessoa precisa entender e tem planos práticos ali, atividades. E tem um outro módulo que são as aulas transformadoras, que a pessoa vai lá e assiste o que ela quer. Então, se ela está sofrendo com dependência emocional, relacionamento tóxico, problemas com vícios, batalha espiritual, tudo tem lá para ensinar ela o que ela deve fazer. E, além disso, a gente tem plantões ao vivo, 10 por semana, com as pessoas, com esses profissionais, psicólogos, terapeutas e psicanalistas, para tirar as dúvidas dessas pessoas.
Muito engrandecedor, pessoal. Então, assim, às vezes a gente acha que tá falido, que não tem jeito, mas ali, ó, tem nosso amigo Baroni para dar um jeito no relacionamento de vocês. É mais fácil restaurar do que se divorciar. Olha só, que mais legal. fácil e mais barato. Com certeza. Baroni, outra coisa que eu queria saber é assim, quem te procura, você falou que você segue a Bíblia ali, né? Mas o Brasil é um país que tem um monte de religião. Tem pessoas de outras religiões. De todas. Católico, crente, umbandista, tudo. Todos. A gente já recebeu muçulmanos, espíritas, de todas as religiões. O que a gente segue não é uma religião, é um princípio. Entendi. Se a pessoa, ainda que seja de outra religião, entende a Bíblia como um livro de manual, por exemplo, Entendi. De ensinamentos, um livro de sabedoria, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Mas se a pessoa crê que é só um livro e ela está disposta a aprender sobre esse livro, faz sentido. Se segue o manualzinho ali, o importante é ter a base dele, né? Exato. A pessoa pode até não acreditar. Mas... Outra coisa que assim, você falou que o seu nome chega lá fora. E aí, quando chega um cara falando outra língua ali, tem um suporte? Como que funciona isso? Você faz, porque você deve fazer uma presencial com alguém, ou pelo menos por videoconferência? A gente faz, a gente está agora internacionalizando o programa. A gente está começando a traduzir ele em outros idiomas para facilitar. Né? Então, geralmente, as pessoas que nos procuram ou entendem bem o português, ou são brasileiros, portugueses, angolanos, então mais Cabo Verde ali, isso, os países que falam a língua portuguesa e pessoas que entendem. A gente já teve espanhóis, a gente já teve colombiano, boliviano, argentino, entendem o português e também bem. Mas nós temos profissionais hoje que falam espanhol e inglês. Legal. Baroni, muito, muito obrigado. Foi bom demais conhecer um pouquinho mais. A gente tem um presentinho aqui para você, ó, uma insígnia. Insignia? Insignia. Nosso participante lá do programa, tá? Top. E agora do podcast também, né? Tamo junto. Esse é seu. E obrigado. Temos um presentinho da IG também. Ô, IG. Obrigado, hein? Valeu. Aqui, IG. Aqui, gente. Aqui. Pessoal, é muito bom conhecer os profissionais. Quer comer um queijinho? Nosso amigo lá da Cidlac. Não sei se você gosta de queijo. Rapaz, Barretos é ali divisa de Minas. Eu sou chegado num queijo. E italiano gosta de queijo, né? Nossa, nem brinca. Pizza, tudo vai queijo? Nossa, eu amo demais. É isso aí, pessoal. Foi um prazer receber o Baroni aqui, conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre a história dele e ver que tem por trás aí de toda pessoa tem uma grande história, né? É isso aí, pessoal. Prazer ter vocês aqui. Até o próximo podcast.